Reiji é um perdedor feio e desagradável que trabalha em uma empresa de vendas. Ele provavelmente é um esquizofrênico ou algo assim, porque tenta agir como se estivesse empregado, falando com clientes invisíveis e servindo vinho para ninguém. Ele odeia os trabalhos diurnos que o sustentam, reclamando que são avassaladores e nunca terminam, cansado da mesma rotina, como se ela nunca fosse mudar. Ele desesperadamente deseja se afastar de tudo, os trens superlotados, os superiores abusivos e o próprio emprego. Seu maior desejo é que sempre fosse noite, assim ele nunca precisaria ir trabalhar no dia seguinte. Mas, certo dia, voltando para casa, ele cai no chão, atormentado pelo ódio à sua vida. Nesse instante, o cenário muda, como se os animadores finalmente tivessem decidido trocar a paisagem. Ele percebe que está vestindo roupas diferentes em uma floresta desconhecida, com plantas incomuns. Ah, isso é uma maçã, caso esteja se perguntando. Ele não entende o que está acontecendo. Ao inspecionar as plantas ao seu redor, vê duas fadas segurando placas que indicam quais delas causam alucinações e quais são venenosas. Confuso, já que está limpo nos últimos 30 segundos, ele também fica curioso. As fadas exibem uma placa com seu nome, idade e origem, além de dizer que ele veio de outro mundo e tem habilidades em identificar e fabricar medicamentos, como Walter White. Isso confunde Reiji, que adoraria preparar metanfetamina com seu professor de química com câncer no pulmão, mas não em outro mundo. Ele ouve um rosnado baixo próximo e vai investigar o barulho. Encontra um lobo tentando dormir e se apressa para entender o problema. Perto do lobo, há uma sacola de poções usadas para tratar ferimentos externos e estancar sangramentos. O lobo tenta dormir para poupar medicamentos. Reiji percebe que isso parece com jogos que ele joga, como asteriscos Kirin asterisco ou asterisco Diablo asterisco. Ele tenta alimentar o lobo com a poção, mas o animal recusa, balançando levemente a cabeça. Reiji não entende, já que achava que as poções pertenciam ao lobo. Por que um lobo carregaria uma sacola de poções? Reiji está maluco? Ele cheira a poção para conferir sua segurança, mas ela fede, então decide não oferecê-la ao animal. Ele lembra que uma de suas habilidades é criar remédios, então sai para encontrar plantas e misturá-las à poção, criando algo eficaz. Ele consegue fazer um bom remédio sem cheiro forte e o dá ao animal. Depois de consumir o remédio, o lobo se sente melhor, salta e gira tão rápido que assusta Reiji, que pensa que o lobo vai matá-lo por tentar dar veneno a ele. O lobo, então, se lança sobre Reiji e se transforma magicamente em uma garota com orelhas de lobo. Reiji, você está encrencado, mano. O FBI vai bater a sua porta em breve. As fadas aparecem com uma placa que descreve as características da garota. Ela é uma lobisomem, uma espécie demi-humana com formas de lobo e humana. Ela se apresenta como Nola e agradece a Reiji por salvar sua vida, expressando alegria pelo remédio que recebeu, que achou delicioso. Isso deixa Reiji feliz, mesmo ele estando em situações suspeitas, mano, se entregando sozinho nesse ponto. Ele diz que quer procurar uma cidade, e Nola pede para acompanhá-lo, chamando-o de mestre e oferecendo proteção durante a jornada. Reiji aceita e os dois iniciam uma longa caminhada, pensando que talvez sua nova vida será melhor do que a que tinha no mundo real, onde o FBI e a Interpol não poderiam encontrá-lo. Logo, eles chegam a uma cidade chamada Kauta, onde procuram um lugar para morar e montar uma farmácia. A única opção acessível é uma casa abandonada há mais de 100 anos. Não parece velha, especialmente porque não tem teias de aranha ou baratas por toda parte. E, como esperado, a casa é assombrada por um fantasma chamado Mina. Reiji entra em pânico, mas Mina o acalma, dizendo que não é um fantasma, mas sim o espírito guardião da casa, e quer que todos os que moram ali tenham uma vida feliz. Com isso, Reiji decide abrir a farmácia e contratar Mina e Nola como suas funcionárias. O pagamento é pior do que o de uma empresa japonesa, pois elas não recebem nada. Certo dia, Mina fica com febre, e Reiji prepara sopa para ajudá-la. Nem faz sentido para um espírito guardião ter febre, mas tudo bem. Embora Reiji não entenda como um fantasma pode ficar febril, ele tenta ajudá-la a se aquecer e se recuperar rapidamente. Mina pede para ser alimentada, explicando que, quando fica doente, ser mimada parece ser o melhor remédio. Enquanto Reiji a alimenta, Mina revela que o quarto onde estão costumava ser o dela quando ainda era viva. Ela conta que ficava doente com muita frequência e passava o tempo todo deitada, olhando para o teto, o que a deixava ainda mais deprimida. Devia ter comprado uma TV de plasma naquela época. Mina diz que estava cansada de ver o teto, mas não havia muito que pudesse fazer além de sofrer.
Ela comenta que o teto não mudou desde então e relembra como sua mãe costumava cuidar dela. Mina lamenta por ter sido um fardo para a mãe, que dedicou sua vida a cuidar dela em vez de aproveitar a própria. Eventualmente, Mina morreu, causando ainda mais dor à mãe e à família. Sim, ela é praticamente uma especialista em ser um fardo. Tomada pela tristeza, Mina começa a chorar, e Reiji tenta consolá-la, dizendo que ela não é um fardo para ninguém exceto, claro, para a família, especialmente para a mãe. Depois, Reiji e Nola vão até o antigo quarto da mãe de Mina, que não era usado há mais de 100 anos. Por alguma razão, o cômodo está impecavelmente limpo, sem poeira ou teias de aranha. Esse quarto está mais limpo do que a maioria dos lugares, com certeza. Procurando algo útil para dar a Mina, eles encontram uma gaveta cheia de itens antigos, incluindo um diário com escrita parcialmente apagada. Eles decidem levá-lo, já que algumas partes ainda estão legíveis. Após isso, eles misturam ingredientes e criam uma poção chamada Revitalização de 3 minutos. Reiji entrega a poção para Mina, explicando que ela deve usar uma gota no diário da mãe para trazê-la de volta à vida por 3 minutos, só para sobrecarregá-la novamente, mesmo no pós-vida. Mina segue as instruções e vê uma imagem holográfica da mãe aparecer. Ao ver Mina, a mãe se mostra infeliz, pois, mesmo morta, ainda precisa ver a filha, também morta, doente mais uma vez. Nem a morte dá um descanso para essa mulher. Ela comenta que Mina está doente com outra coisa agora e diz que não tem dinheiro espiritual suficiente para comprar mais remédios. Ela lamenta que o marido a deixou para cuidar sozinha da filha e pergunta, chorando, por que Mina simplesmente não pode melhorar. Mina se desculpa com a mãe, dizendo que nunca pediu para ser terrível e nunca quis estar doente, mas isso não muda o fato de que sua mãe sacrificou a própria vida para cuidar dela. Com uma voz cheia de dor, a mãe de Mina pergunta por que os remédios não funcionam, ao que Mina grita que não sabe. A mãe responde que nem os médicos sabem e que ela não sabe mais o que fazer. Mina explica que morreu antes da mãe, na tentativa de aliviar a carga sobre ela, mesmo sabendo que isso só causaria depressão e mais dor. A mãe chora nas mãos e pergunta por que Mina teve que morrer primeiro, dizendo que queria ter partido antes para poupar a filha. Apesar de tudo, a mãe de Mina diz que, apesar das dificuldades, ela foi feliz enquanto a filha estava viva. Ao morrer, ficou ainda mais aliviada, já que finalmente pôde descansar. Mina chama de mentirosa, mas sua mãe continua falando, dizendo que desejava ver Mina crescer e se casar. Ela queria entregar a Mina um broche que havia recebido de sua própria mãe como presente de casamento. O broche, agora nas mãos de Mina, era algo dado a ela pouco antes de sua morte. A mãe explica que o broche é como uma herança de família e pode render um bom lucro se avaliado corretamente. É hora de Mina arranjar um emprego, e vender o broche pode ser o impulso que ela precisa. Os 3 minutos começam a acabar, e a mãe de Mina começa a desaparecer, deixando uma mensagem final. O significado do broche é: quando eu desaparecer, você irá chorar. Isso deixa Mina triste, mas também um pouco feliz. Quando a imagem desaparece, Mina chora nos braços de Reiji, agradecendo por ajudá-la a ver sua mãe mais uma vez. Em sua mente, Mina diz à mãe que finalmente se sente feliz. Após a recuperação de Mina, Reiji se prepara para abrir a loja enquanto Nola coloca o sino. Apesar da inauguração, Reiji ainda está com poucos suprimentos, e Mina pede que eles obtenham o mais rápido possível. Reiji concorda e leva Nola com ele, deixando a loja aos cuidados de Mina. No caminho, Reiji e Nola passam por algumas plantas que despertam a curiosidade de Nola. Reiji explica tudo o que ela precisa saber, e ela colhe as plantas, colocando-as no cesto. Reiji entende que Nola age por ignorância, já que é uma garota loba, mas a deixa fazer o que quiser porque acha engraçado. Depois de um tempo, Alf, o dono de uma loja de conveniências, aparece na drogaria e pede a Reiji sua poção mais forte. Alf deseja vender uma bebida energética enriquecida, que ele chama de super poção. Essa bebida combate o cansaço, aumenta alerta e proporciona uma experiência alucinante, dependendo da pessoa. Desesperado, Alf implora para estocar a bebida porque, segundo ele, é viciante, deliciosa e melhor do que tudo que já provou. Além disso, ele revela que está esperando seu 5º filho e que está enfrentando dificuldades financeiras. Reiji compreende sua situação e concorda em vender a poção. No entanto, Alf não percebe que ele já havia aceitado e continua lamentando seus problemas. Por fim, ao ver Reiji trazendo os frascos, Alf agradece entusiasmado, solicitando 25 unidades. Ele até brinca, oferecendo a esposa para ajudar com um 6º filho. A notícia sobre a super poção se espalha rapidamente. As pessoas adoraram, e Alf atraiu clientes para sua loja, garantindo sua sobrevivência financeira. Com o sucesso,
Reiji obtém recursos suficientes para desenvolver uma nova poção detergente, capaz de remover manchas com facilidade. Mina, impressionada com o detergente, sugere que eles o incluam no estoque. Reiji aconselha Mina a descansar, pois não podem deixá-la doente novamente. Ele e Nola seguem para a taberna do coelho em busca de comida, onde a garçonete Rina os ajuda. Ao sair, Reiji agradece, mas Rina, descontente, reclama que ele deveria ter dado gorjeta. Para ironizar, Reiji dá um novo detergente, sugerindo que ela teste algo mais sinistro. Nesse momento, dois clientes, Maz e Das, o confrontam sobre a super poção. Reiji fica apreensivo, pensando que os homens querem entregá-lo às autoridades. Nola imediatamente se posiciona à sua frente, pronta para protegê-lo, antecipando uma possível luta. Antes que os dois homens possam fazer algo, uma mulher chamada Annabelle aparece e diz para eles pararem porque ela também precisa da dose dela e eles não vão atacar o fornecedor dela. Os dois obedecem relutantemente e se sentam. Reiji ainda está assustado, apesar de Nola dizer que ela teria vencido a luta. Ele pergunta a Rina quem são aqueles caras assustadores, e ela explica que eles são da Brigada do Gato Vermelho. Você pode estar se perguntando onde está o gato. Bem, ainda não o encontramos. Eles são uma companhia de mercenários contratada pelo Lorde para proteger a cidade, e Annabelle é a capitã. Annabelle pede desculpas a Reiji pelo comportamento de seus homens, mas Reiji dispensa rapidamente e sai com Nola. Depois que eles vão embora, Maz e Das dizem à capitã que não aguentam mais e precisam de uma dose urgente, seguindo Reiji rapidamente. Enquanto voltava para casa, Reiji percebe que está sendo seguido. Os homens da taverna o chamam para parar enquanto continuam seguindo. Reiji, assustado, pensa que será atacado, mas Maz e Das apenas se ajoelham, chamando-o de Senhor. Esses viciados suplicam para que ele entregue 5 de suas super poções no dormitório deles pela metade do preço de mercado. Annabelle chega correndo à cena e começa a repreender seus homens, pois não quer que sejam os primeiros a conseguir outra dose da super poção. Essas pessoas estão completamente viciadas no suco de Reiji. Mesmo assim, eles imploram a Annabelle, dizendo que precisam das poções para conseguir trabalhar. Ela acha que eles estão bem sem isso, mas os homens a desmascaram, afirmando que sabem que ela rouba algumas poções deles, às vezes todas. Annabelle tenta negar, mas eles insistem, dizendo que, já que todos são viciados, todos têm direito à sua dose. Annabelle recusa ouvir difamações em frente a Reiji e diz que tudo que pertence à Brigada do Gato Vermelho é dela. Isso faz Reiji perceber que também há delírios neste novo mundo. Nola acha a ideia interessante e decide que tudo que pertence a Reiji é dela também, mas ele rapidamente tenta mudar de assunto. Enquanto isso, Maz e Das reclamam sobre os problemas financeiros do grupo, acusando Annabelle de acumular todas as drogas como a viciada que é. Ao ouvir isso, Reiji decide entregar as poções, mas pelo triplo do preço. Maz e Das ficam contentes e agradecem, felizes por Annabelle não conseguir mais sustentar o vício dela. Apesar de gostar da notícia, Annabelle finge não ser um grande problema, enquanto seus subordinados continuam se desculpando por ela e expondo suas mentiras. Reiji, então, propõe um favor. Em troca do aumento no preço, ele quer que testem um novo detergente e espalhem a notícia caso ele funcione bem. Mas imediatamente se oferece para usar o detergente, mas Das insiste que será ele. Annabelle intervém, decidindo que ela mesma usará o detergente. Na taberna do coelho, ela experimenta o produto com a ajuda de René, ficando impressionada com os resultados. Os pratos ficam limpos sem muito esforço, e Annabelle se maravilha com a eficácia do detergente. Maz e Das observam, impressionados, e comentam que nunca haviam visto Annabelle trabalhar tanto. Annabelle afirma que agora pode cuidar dos pratos facilmente graças ao detergente. Isso choca Maz e Das, que não sabiam que Annabelle finalmente percebeu onde pertence. Eles acham que o detergente despertou as habilidades dela na cozinha, enquanto começam a respeitar a medicina e as novas criações de Reiji com certo medo. Eles louvam ainda mais Reiji, pois apenas um deus dos viciados poderia criar algo assim. Mais tarde, à noite, Reiji e Nola contam a Mina sobre o dia deles e explicam que ela será encarregada de fazer a entrega das 5 super poções, algo que terão que realizar diariamente. No dia seguinte, Reiji e Nola saem para coletar ingredientes para as poções. Durante a coleta, Nola ouve os arbustos próximos balançando. Rapidamente, ela pula neles para ver o que é, mas acaba sendo atacada por Alvin, sem os esquilos. Nola se esconde atrás de Reiji e conta o que aconteceu. O esquilo sai dos arbustos e age de forma hostil contra o mestre e sua loba. No entanto, o esquilo desaba no chão, parecendo estar com dor. Reiji o pega e lhe dá uma mistura de peróxido de hidrogênio que,
surpreendentemente, cura o roedor. Ele especula que o esquilo pode ter comido uma noz venenosa. Deixam-no descansando e voltam para casa. Depois que o remédio faz efeito, o esquilo acorda e observa Reiji e Nola se afastarem. No dia seguinte, enquanto a loja de remédios está se preparando para abrir, Mina encontra o esquilo na frente trazendo nozes. Ela leva as nozes para dentro para mostrar aos outros dois. Nola começa a comer as nozes, mesmo sem ter certeza se podem ser consumidas cruas. Mina se pergunta por que o esquilo trouxe as nozes e considera a possibilidade de o esquilo ter, na verdade, injetado algo nelas. Nola explica que o esquilo foi salvo por Reiji, e Mina conclui que ele está retribuindo o favor. Reiji aceita isso e pensa que as nozes podem ser um bom lanche para Nola, já que a comida de cachorro está acabando e ele está considerando sacrificá-la. A partir daquele dia, o esquilo passa a trazer nozes diariamente, mas Mina reclama porque, às vezes, o esquilo traz muitas. Além disso, como ela é um fantasma, não pode comer nenhuma delas e também não sabe cozinhá-las nem possui ingredientes para tal. Enquanto isso, Reiji ignora suas preocupações e se desculpa por não ter feito compras. Ele decide pedir comida na taberna do coelho com Nola. Quando os dois chegam ao local, ouvem o pai de renas gritando com alguém para sair da loja. Ao entrarem, encontram o pai de renas ordenando que um homem chamado Fernando vá embora, afirmando que não venderá a loja de forma alguma. Fernando responde que não está tentando comprá-la, mas quer contratar o pai de renas porque ele cozinha maravilhosamente bem. O pai de renas recusa, dizendo que a loja significa muito mais para ele do que negócios, pois guarda memórias valiosas. Fernando o adverte para não procurar ajuda quando as coisas derem errado, antes de sair, rindo de forma arrogante. Fernando esbarra em Reiji e Nola, que estavam escutando a conversa. Ele os chama de excêntricos e os ignora antes de continuar rindo e se afastar. Isso confunde Reiji, e Nola sente vontade de persegui-lo e mordê-lo sem razão aparente. Entretanto, os dois são chamados para dentro por Renas e seu pai. Renas se desculpa pelo ocorrido, dizendo que a cena foi humilhante. Reiji pergunta quem é Fernando e se ele poderia se chamar Pierre, já que parece mais com Pierre. Renas explica que Fernando é dono de um restaurante recém-aberto nas proximidades, conhecido por servir pratos saborosos que podem ser uma concorrência direta. Ela conta o motivo da visita dele e como eles jamais venderiam a loja ou trabalhariam para ele. A ideia de vender a loja e perder as memórias associadas emociona Renas, que começa a chorar. Reiji entende seus sentimentos, pois também valorizaria algo importante para ele. Renas pede ajuda a Reiji sobre o que fazer. Antes que ele possa responder, Nola tira as nozes trazidas pelo esquilo e as oferece a Renas para animá-la. Embora não resolvam a competição, pelo menos elas terão nozes valiosas de um esquilo generoso. Isso faz Renas sorrir e abraçar Nola. O pai de Renas observa as nozes mais de perto e percebe que são nozes Rokeshu, um ingrediente raro e de alta qualidade. Ele pergunta onde elas conseguiram, e Nola explica que vieram de um esquilo. Embora confusos, Renas e o pai dela aceitam a história. Reiji comenta que é uma longa história, prometendo explicá-la em outro momento. O pai de Renas explica para Reiji o que são as nozes Rokeshu, surpreendendo, já que ele não tinha ideia. Ele continua contando que até mesmo grandes chefes de todo o mundo não conseguiam encontrá-las, apesar de anos de procura. Quando encontradas, as nozes eram difíceis de cozinhar, e muitos chefes acabavam estragando os pratos ao tentar usá-las. No entanto, em uma ocasião, essas nozes foram entregues ao palácio de um rei. Lá, um lendário chefe real conseguiu criar um molho a partir delas, e o molho foi extremamente elogiado. Rina fica esperançosa de que eles possam fazer algo com as nozes, mas seu pai revela que o lendário chefe morreu ao consumir o molho das nozes, indicando que elas são potencialmente venenosas. Reiji reflete e percebe que, se conseguirem recriar o molho, a taberna do coelho poderá superar o restaurante de Fernando. Ele decide assumir a tarefa de preparar o molho, já que possui os ingredientes. Reiji e Nola vão em busca do esquilo no último lugar onde o viram, mas não encontram nem o esquilo nem as nozes. Nola tenta usar seu faro para localizá-los, mas sem sucesso. Desanimados, decidem voltar para casa. Enquanto caminham, o esquilo os observa de cima de uma árvore, julgando seus esforços fúteis em buscar o deus das nozes. Em casa, eles contam a Mina sobre o dia e as dificuldades em encontrar as nozes, mencionando que seria difícil fazer o molho sem ter mais nozes. Nesse momento, ouvem uma batida e vão verificar, pensando que era chuva. Ao abrirem a janela, descobrem que é o esquilo trazendo uma grande quantidade de nozes Rokeshu. Isso é extremamente conveniente, pois agora eles têm o necessário para criar um molho e superar Fernando, ou até envenená-lo, se quiserem.
Eles agradecem ao Deus das Nozes e começam a preparar o molho imediatamente. Após algum tempo, o molho fica pronto. Ele tem uma aparência e um aroma incríveis. Ao prová-lo, percebem que é ácido, mas com um sabor refrescante que deixa um gostinho de quero mais. É uma iguaria tão rara que nem o rei tem acesso frequente. Decidem introduzir o molho na taberna do coelho para ser provado por todos. Enquanto isso, Fernando está nas ruas e sente o aroma do molho, imediatamente reconhecendo-o como mesmo servido no palácio do rei. Ele segue o cheiro até a taberna do coelho e entra no local, encontrando lotado de pessoas viciadas no molho. Reijo recebe, chamando de Pierre, e diz que cobrará 5 vezes o valor normal porque ele não quer que os clientes sejam incomodados por um buraco negro em forma de homem. Irritado, Fernando corrige o nome para Queso, mas ainda assim obedece e vai para o fim da fila. Depois de 1 hora, Fernando finalmente consegue se sentar e faz seu pedido. Ele pede qualquer coisa que contenha o molho roquechou e é atendido. Reijo pessoalmente despeja o molho na carne de Fernando, dizendo para comê-la enquanto está quente. O aroma do molho invade o nariz de Fernando e o transporta para um nível quase celestial. Ele experimenta o prato e, ao sentir o sabor, é como se estivesse vivendo em um anime shoujo. O gosto é tão bom que ele devora a comida rapidamente, fazendo Reijo perguntar se ele não engasgou. Fernando se levanta abruptamente e exige saber quem criou o molho. Ele acredita ser impossível recriá-lo, já que o gênio louco que inventou a receita morreu com ela. Fernando pergunta se foi o dono da taberna, mas Reijo diz que é um segredo comercial e insiste que saía para liberar espaço para outro cliente. Fernando paga sua conta, mas sai frustrado por não descobrir nada. Fora da taberna, Fernando continua tentando desvendar quem poderia ter feito o molho. Ele exclui o dono da taberna, pois teria feito antes, e descarta Rina, já que ela não sabe cozinhar. Desconfiado de Reijo, tenta abordá-lo em particular. Ele oferece a Reijo 1 bilhão de V-Bucks por uma única porção do molho. Reijo recusa, explicando que o molho foi feito exclusivamente para a taberna do coelho. Fernando aumenta a oferta várias vezes, mas Reijo permanece irredutível. Aqui está a tradução adaptada do texto fornecido. Reijo diz a Fernando que algumas pessoas não são motivadas por dinheiro, o que leva Fernando a recorrer à sua última tentativa, implorar de joelhos. Fernando pede para ser levado ao lugar onde Reijo encontrou as nozes. Reijo responde que seu amigo deixa as nozes em sua casa. Quando Fernando pergunta quem é esse amigo, Reijo diz que é o Deus das Nozes, Alvin. Fernando, obviamente, acha isso absurdo e não acredita. Ele até começa a chorar porque Reijo não aceita trocas absurdas para revelar a receita secreta. Nola aparece trazendo para Fernando uma marmita com uma refeição servida com molho roquechou e leva Reijo embora, deixando Fernando sem escolha a não ser aproveitar uma das melhores comidas que já provou. No dia seguinte, Reijo ouve um barulho alto vindo da cozinha e Mina gritando. Assustado, ele pensa que algo ruim aconteceu, mas descobre que era apenas Nola experimentando uma faca japonesa pela primeira vez. Mina continua alertando Nola para não usar tanta força ao manusear uma faca. Nola, no entanto, diz que está usando apenas 10% de sua força. O que você é? Shaji? Pergunta Mina sarcasticamente. Apesar disso, no próximo golpe, a faca se quebra ao bater na mesa, e um fragmento voa diretamente em direção a Mina. Felizmente, Mina é um fantasma e consegue diminuir sua opacidade, permitindo que o objeto a atravesse sem machucá-la. Ela grita com Nola por quebrar outra faca por causa de seu comportamento descuidado. Mina avisa que Reijo ficará bravo quando descobrir, o que faz Nola imediatamente se arrepender. Ela se esfrega em Mina, pedindo desculpas e implorando para que não conte a Reijo. Nola sugere que tem uma faca reserva, que Reijo usará sem perceber a falta da outra. No entanto, Mina revela que a faca quebrada era justamente a reserva, o que torna inevitável que Reijo descubra. Além disso, Mina está chateada porque não poderá cozinhar, já que ninguém naquela casa, exceto Reijo, sabe preparar comida. Reijo, ouvindo tudo escondido, finalmente entra na cozinha. Mina imediatamente conta a ele o que aconteceu, mas Nola rapidamente se esconde atrás de Reijo e denuncia Mina por estar com raiva dela. Reijo diz que já sabe o que aconteceu e que, claro, foi culpa de Nola. Nola fica chocada ao saber que seu mestre está ciente de suas travessuras e pergunta se ele está bravo. Mas Reijo não ficaria bravo por causa de 1 ou 2 facas quebradas. Nola é apenas uma criatura despreocupada, e Mina não gosta que Reijo a trate como uma criança. Mina pede a Reijo para comprar uma nova faca, pois ainda precisa cozinhar, mas ele ordena que Nola nunca mais cozinhe. Enquanto caminham até a loja de ferramentas,
Nola esquece que quebrou a faca e acredita que será sacrificada. Essa é uma característica cativante em crianças e animais, e Reiji não se importa. Enquanto continuam andando, Nola se lembra do que fez. Quando chegam à loja, encontram um local escuro e sujo, como se estivesse fechado há muito tempo. Eles procuram ao redor, e Nola encontra uma espada que ela gosta. Ela imaginaria ser uma espadachim legal, mas não consegue nem segurar a espada por mais de um minuto. Reiji encontra as facas e começa a chamar alguém para atendê-lo, ameaçando roubar os itens se ninguém aparecer. Depois de insistir, eles ouvem um gemido fraco, como o de um fantasma. Reiji grita novamente, e uma figura emerge, Paula, a dona da loja, que manda ele calar a boca. Paula cambaleia e desaba atrás do balcão, ainda grudada ao chão com cola super resistente. Reiji pergunta se ela está bem, e ela explica que está tentando fazer um fumo sem fumaça. Paula diz que acordou no chão e se confunde ao ver Reiji. Reconhecendo-o como o deus Craquiacra de quem sempre ouve falar, Paula se apresenta como a responsável pela loja. Ela vende as facas e conta que bebe o Gatorade de metanfetamina de Reiji toda noite para se manter acordada. Ela revela estar exausta de tantas noites em claro, consertando a armadura da Brigada do Gato Vermelho e lutando com as luvas difíceis de reparar. Reiji finalmente entende que Paula tem trabalhado muito em reparos em vez de inventar fumo sem fumaça. Aqui está a adaptação da continuação do texto. Reiji dá uma olhada na luva e percebe que a placa de ferro foi destruída. Ele sabe que isso é consequência do trabalho árduo que Annabelle e sua equipe têm feito para proteger a cidade de viciados e pessoas problemáticas. Eles realmente estão fazendo um ótimo trabalho. Paula leva Reiji até os fundos e mostra a ele toda a armadura quebrada que está esperando para ser reparada. Reiji pergunta como ela faz para realizar esse conserto, e ela explica que usa couro ou ferro para remendar a armadura danificada. Mas as luvas são difíceis de consertar, e ela queria que a Brigada do Gato Vermelho a substituísse, mas eles insistem que elas reparem. Reiji lembra Paula que a Brigada do Gato Vermelho está praticamente quebrada, pois eles acabaram se tornando dependentes dos medicamentos caros que ele vende. Ela então toma outro gole do seu elixir de metanfetamina e volta ao trabalho, embora saiba que os reparos nas luvas vão levar muito tempo. Ela pede para Reiji criar uma poção que ajude a acelerar o processo, fazendo as peças quebradas grudar mais rapidamente. Reiji acha que não consegue, mas ao pensar melhor, ele percebe que é algo que pode tentar fazer. Ele corre para a loja de drogas e deixa Nola brincando com as mercadorias. Reiji entrega as facas a Mina e vai até o seu laboratório para preparar a poção, misturando todos os tipos de ingredientes. Depois de algum tempo, ele retorna à loja de ferramentas e encontra Paula desmaiada no chão, vítima de uma overdose. Ele lhe mostra a poção que preparou, dizendo que agora ela fará o trabalho dela mais fácil. Eles vão para os fundos e testam a poção em uma das luvas. Aplicando a substância na fissura, as peças se grudam como mágica e o rachado desaparece. Esse feito vai contra as regras da alquimia, e Reiji deveria pagar um preço altíssimo por realizar tal feitiçaria. Paula fica impressionada ao ver o resultado. Ela balança a luva para garantir que as peças não se soltem, e elas não caem, o que a surpreende ainda mais. Ela e Reiji puxam a luva nas extremidades para testar se as partes vão se separar, mas as peças ficam unidas, o que acaba fazendo-os cair no chão. Reiji teve sucesso ao criar uma supercola que faz qualquer coisa grudar no lugar e até preenche os átomos ausentes em qualquer item, praticamente tornando-se um deus da alquimia. Ele pensa que agora Annabelle não terá mais com o que se preocupar quando se trata das armaduras. Paula, por sua vez, imagina o quão mais rápido ela poderá trabalhar com essa poção. Enquanto conversam, Nola rouba a cola da mesa e começa a brincar com os dedos, aplicando um pouco no próprio corpo. Antes de Reiji conseguir avisá-la, a mágica acontece e seus dedos ficam grudados. Ela entra em pânico, tentando cortar a cola com uma faca, mas sem sucesso. Em desespero, ela pede a Reiji para ajudá-la, segurando suas mãos, o que faz Paula começar a rir sem parar. Reiji tenta se acalmar e diz que vai amputar os dedos de Nola, mas, ao tentar soltá-la, percebe que os dedos dela estão presos aos dele. Eles começam a puxar suas mãos um do outro, mas não conseguem se soltar, o que gera ainda mais risadas de Paula. Nola, por outro lado, não acha tão ruim, pois ficará grudada em seu mestre para sempre. Os dois então decidem voltar para casa, e Paula os vê partir, prometendo agradecê-los por sua ajuda quando tiver oportunidade. Ao chegarem à loja de drogas, Mina logo percebe que algo está estranho, pois os dois estão de mãos dadas. Nola explica que foi a cola que causou isso e diz, feliz, que agora está grudada em seu mestre mais uma vez. Mina, surpresamente, pergunta se isso significa que eles farão tudo juntos, até ir ao banheiro,
tomar banho e dormir na mesma cama. Reiji confirma, sem se preocupar muito, e repete que vão até o banheiro e tomar banho juntos, o que não alarma Nola nem um pouco. Mina fica muito desconfortável com a situação e anuncia que vai chamar a polícia, FBI, Interpol e até mesmo Barack Obama para prender Reiji. Nola, por sua vez, aponta para Mina e a chama de a pessoa mais suja do local, acusando-a de pensar coisas imorais primeiro. Mina fica sem palavras, corada de vergonha, tentando negar, mas já é tarde demais. Ela foi flagrada como a mais pervertida entre eles. Reiji, curioso, pergunta o que exatamente ela estava pensando, mas Mina se recusa a falar. Ele logo percebe o que estava acontecendo, e aponta o dedo para ela também. Reiji e Nola deixam o laboratório, mas, no último minuto, Mina admite que, sim, ela tem uma mente suja e que provavelmente vai falhar no desafio do não no novembro. Eles vão para o laboratório, e Reiji acaba causando uma grande confusão enquanto tenta preparar outra poção que ajudará a desfazer o feitiço, ou, caso contrário, ele ficará sem um dedo. Após um tempo, eles finalmente conseguem criar a poção chamada Eu Não Serei Pegue pelo FBI. No entanto, Nola não quer usar a poção, pois ela prefere ficar como está, grudada ao seu mestre para sempre, e começa a se mover o tempo todo, tentando atrasar Reiji. Infelizmente para ela, Reiji aplica o agente e as mãos se separam. Ele imediatamente a repreende por mexer com algo que ela não entende, mas Nola não está ouvindo nada. Ela fica triste por não estar mais grudada em seu mestre, começa a chorar, e Reiji decide deixá-la em paz. Mas é aqui que este vídeo termina. Continua no próximo vídeo da parte 2. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.